Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Isso, como é que você vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto agora. O torcedor do Flamengo recebeu uma notícia preocupante. A Arrascaeta sofreu um entorse no joelho e passou por uma cirurgia agora de manhã. Com isso, está fora, da segunda partida da semifinal da Libertadores da América contra o Grêmio. Quem está na porta do hospital, onde o Arrascaeta foi submetido a essa cirurgia, é a repórter Renata Igrejas, chegando aí com os detalhes para a gente. Bom dia, Renata. Olá, Janaína, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o meia Arrascaeta sofreu uma lesão no joelho esquerdo no jogo contra o Grêmio, anteontem, o jogo de ida, então, aí pela semifinal da Libertadores, e foi constatada uma lesão colateral medial e também do menisco medial. A Arrascaeta passou por uma cirurgia, então, hoje pela manhã, essa cirurgia atrasou um pouquinho. A gente fala em frente aqui ao hospital particular, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde ele passou essa cirurgia. Estava marcada para as 6h30, começou com um pouquinho de atraso, terminou agora há pouco às 8h30 da manhã. Bom, segundo o boletim médico do Dr. Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, a cirurgia correu bem. A Arrascaeta continua aqui no hospital. A previsão de alta para ele é hoje à noite e amanhã, segundo o Dr. Márcio Tanuri, a Arrascaeta já começa um processo aí de fisioterapia e na segunda-feira ele se apresenta ao Ninho do Urubu para continuar esse trabalho de fisioterapia junto então com toda a comissão técnica e também os médicos e o departamento médico do Flamengo. Ainda não tem previsão de volta para a Arrascaeta aos gramados. A gente, claro, já pode dizer que não estará no próximo jogo contra o Grêmio. A gente sabe que ele passou por uma cirurgia. Enfim, é um processo de recuperação ainda lento. E também a gente sabe que o Felipe Luiz passou também por ele foi examinado depois do jogo contra o Grêmio. Ele também sofreu uma lesão no joelho esquerdo, mas no caso dele, apenas com fisioterapia para recuperação. Mas a gente também ainda não tem certeza se pode contar com o Felipe Luiz. O que a gente pode dizer é que a Arrascaeta então continua aqui no hospital, nessa clínica, recebe alta hoje à noite e Gerson embarcou para Chapecó com o grupo. Janaína, a gente continua acompanhando aqui a situação. Qualquer novidade, eu volto a chamar vocês. Obrigada, Renata, pelas informações. Qualquer coisa é só chamar. Fabiola, qual o tamanho da falta que faz a Arrascaeta para esse time? Pensando, lógico, um time que quer ser campeão brasileiro, é o líder do Campeonato Brasileiro, conta com aquele trio ofensivo. Já não vai ter Gabigol, nos próximos jogos, porque foi convocado pelo Tite. Arrascaeta fora. Como é que deve estar a cabeça de JJ, como diz Rodrigo Rodrigues? Jorge Jesus deve estar, pirando. Eu até vi uma entrevista dele falando que agora é o momento que ele gosta dos desafios, os jogadores também gostam, mas na verdade é um problemão, Eu não consigo mensurar a falta que o Arrascaeta faz. A gente vai ver isso agora nas próximas rodadas mesmo. É um jogadorzaço há muito tempo e nesse time do Flamengo em especial é o trio, de montagem ali do ataque importantíssimo. Sinceramente, não sei mensurar. O Felipe Luiz, por sorte, vai fazer um tratamento mais convencional, conservador, não precisa ser operado, por sorte, volta antes do Arrascaeta. Mas, sinceramente, não gostaria de ser Jorge Jesus hoje. Ô, Lofredo, eu queria debater aqui com vocês as possibilidades de Jorge Jesus. Vamos pensar no jogo contra o Grêmio, já contando com o Gabigol de volta da seleção brasileira. Com um desfalque apenas do Arrascaeta. Do Arrascaeta. Ok. Mantém Felipe Luiz na lateral esquerda. Você tem algumas possibilidades. Que a primeira que ele tem utilizado mais. Pires da Mota jogando como primeiro volante, Arão na posição do Gerson, o Gerson jogando como armador. Essa é a possibilidade que me parece a melhor e que é a mais utilizada, tá? Outras possibilidades, vamos supor que ele não queira perder
em saída de jogo, como manter o Arão como primeiro volante. Sim. Aí ele vai ter que coloca o Gerson na posição dele e vai abrir mais um jogador de lado de campo, seja ele Vitinho ou Berril. Só que o que acontece? Vitinho não tem rendido o que se espera, não é um jogador que tem aparecido em boa condição. O Berril, que a gente está vendo aí, tem participado muito pouco, bem no final das partidas, não tem contribuído tanto, não é uma opção muito utilizada também. Então acho que essas alternativas estão pouco limitadas. A outra seria o Renier, que também na minha cabeça não seria seria o jogador exatamente da posição, mas é um jogador muito jovem para assumir essa responsabilidade e não vai poder, vai estar na seleção. Isso. Então assim, isso. Essa está Seleção de descartada. base. Mas também acho que não seria a principal Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil. Copa do Mundo Sub-17. Não seria a principal ideia do Jorge Jesus. Para mim Pires da Mota, ainda que se perca um pouco de qualidade na saída pelo meio. Aí ele deslocaria o Everton? Ele vai coloca o Gerson na posição do Arrascaeta. E o Everton O Vitinho... Isso. Diga o Vitinho seria o ideal, né? Assim, se o Vitinho render o que se espera dele, né? Eu acho que seria o ideal. Isso. Mexeria menos no esquema do time, né, Lofredo? Você passa o Vitinho, você põe o Vitinho no lado do campo, você passa o Everton Ribeiro por dentro, tá? E que é uma posição, inclusive, que o Everton já fez. Seria uma troca mais simples, mexendo menos na estrutura do time. Mas acontece que o Vitinho não vem fazendo boas atuações, não tem sido nem principal substituição, né? Não é um jogador que está rendendo dentro do esperado. É por isso que, no meu entender, a ideia inicial é Pires da Mota como primeiro volante, Arão na do Gerson na do Arrascaeta. Agora, olha a situação. Contra a Chape, ele já não vai ter o Gabigol? Gabigol suspenso. Arrascaeta, machucado. Felipe Luiz. Bruno Henrique vai jogar. Sim. Mas está com 2 cartões amarelos, tá? Se tomar o terceiro, para a próxima rodada, ele fica sem os 3 do trio poderoso. Não, e depois ele não vai ter o Gabriel por conta da seleção, não vai ter Rodrigo Caio também. Então, assim, o Flamengo tem que resistir aos próximos 20 dias. Na chegada do Jorge Jesus, o Jorge Jesus teve um problema na questão da troca, da maneira de se trabalhar a parte física. Muitas lesões musculares surgiram. E ele teve que ir trabalhando esse elenco até que conseguiu acertar, colocar todo mundo em condição e o Flamengo cresceu. Os próximos 20 dias serão semelhantes. Ele vai ter que trabalhar ausências por lesão e ausências por conta de seleção ou por conta de cartão, que são diversas, e fazer a manutenção do Flamengo no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, preparando o time para o segundo jogo contra o Grêmio. Então são 20 dias cruciais para a temporada do Flamengo. Especialmente falando de Campeonato Brasileiro, né? Sim. Que o time é líder, tem uma gordurinha pequena, agora a gordura é pequena, 3 pontos. A gordura é pequena, mas eu não consigo ver o Flamengo daqui 20 dias no Campeonato Brasileiro fora da disputa pelo título. Ah, sim. Então tem que ser... Seria muito... Exatamente. Tem que ser uma fora manutenção... de qualquer previsão, uma manutenção com preparação para o jogo contra o Grêmio. Agora, esse é o grande barato do Brasileirão, né? Por isso é diferente de Copas, né? É ali que você mostra o poderio do seu elenco. Então, se o Flamengo conseguir tirar as peças, quer dizer, vai ter que tirar as peças e conseguir substituí-las e o time render e continuar brigando pelo título, legal. E o Bruno Henrique vai ter que ficar pianinho, né? Assim, tentar não tomar o terceiro amarelo para não desfalcar ainda mais. Durante todo esse período, é difícil. É difícil, complicado, realmente. Bom, vamos seguir então. Amanhã tem Vasco e Santos, às 5 da tarde em São Januário, jogo com transmissão do Premier. Do lado santista tem um baixinho doido para acelerar de novo rumo ao topo da tabela. Dá uma olhada na reação do Soteldo ao rever um lance dele no último jogo do Santos. Tá rápido. Que o Soteldo era um atleta veloz, a gente já sabia. A gente só foi surpreendido realmente por um número um pouco acima do que a gente esperaria. O fisiologista Luiz Fernando Barros cede um aparelho desse a cada jogador, nos treinos e nos jogos. E aí consegue medir frequência cardíaca, distância percorrida em campo e outras coisas. E um dado que saiu desse aparelhinho aqui chamou a atenção dos fisiologistas do Santos. A velocidade que o Soteldo atingiu em determinado lance na partida contra o CSA. Contra-ataque para o time. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional.
Hoje eu faturo mais de 100 mil reais por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.